Olá pessoal, e aí galerinha, tudo bem? Bom, esta semana nós vamos trabalhar na disciplina de ENAD com as questões 25 até a questão 30, tá? E antes de iniciar, eu deixo uma mensagem de coragem para vocês, uma mensagem de força. O pessoal do 7º semestre está terminando aí o curso, está na reta final. O pessoal do 5º semestre já está se aproximando dessa reta final também. Vocês estão com bastante tarefa, vocês têm a tarefa do TCC, então eu acredito que as grandes batalhas elas só são dadas aos grandes guerreiros. Essa é uma frase do Mahatma Gandhi, tá? E eu deixo aí essa mensagem de força e coragem para vocês. Contem sempre comigo, estamos juntos, certo? Então, sobre esse bloco de questões, da questão 25 até a questão 30, não sei se vocês observaram que a gente vem trabalhando as questões por bloco, e cada bloco de questão eles têm mais ou menos a mesma característica e o padrão de questão. Então, nós trabalhamos da questão 9 até a questão 15, depois nós trabalhamos a 16, a 17, separadamente, trabalhamos o bloco da questão 18 a 21, semana passada o bloco da questão 22 a 24, essa semana nós vamos trabalhar da questão 20, das questões 25 até a questão 30, tá? Então, as questões 25 e 26, elas têm uma característica muito específica, que é o conhecimento específico de fisiologia. As duas questões, elas abordam conhecimentos específicos de fisiologia, mas as duas questões, elas têm as mesmas características com relação ao formato da questão. Então, vocês precisam ficar atentos aos conceitos que são explicitados, são explicados no primeiro trecho de cada uma dessas questões. E na questão 25, fiquem atentos ao gráfico, porque o gráfico ele complementa a explicação do trecho de cada questão, tá? Tanto na questão 25 quanto na questão 26 existe uma característica muito peculiar, muito específica, muito importante, que é a contextualização. A gente já vem explicando, já vem trabalhando sobre a contextualização. A gente já sabe que a contextualização é a aplicação do conceito em uma situação prática, tá? E nessas questões 25 e 26, além da aplicação do conceito em uma situação prática, vocês precisam ficar atentos às informações que a questão oferece. Então, no caso da questão 25, é o gráfico, tá? Então, o gráfico oferece informações importantes, a análise do gráfico é importante para a resolução da questão, e no caso da questão 26, são as assertivas. Então, aqui vocês têm a questão 25, tá? Então, a informação lá no primeiro trecho, tanto da questão 25 quanto da questão 26, a informação conceitual ela é extremamente importante. No caso da questão 25, a análise do gráfico para a resolução da questão. E no caso da questão 26, vocês têm um trecho conceitual, depois vocês têm uma aplicação prática, tá? E depois vocês têm uma situação explicativa. Então, vejam, novamente nós temos as questões divididas por trechos. Se vocês observarem, a partir desta aula, eu não fiz mais as marcações na questão, porque eu preciso que vocês passem a reconhecer sozinhos quais são os trechos de cada questão e se essa interpretação ela é explícita ou se ela é implícita, tá? Eu não posso mais dar dicas para vocês com relação a isso, porque eu preciso que vocês tenham autonomia, nós precisamos que vocês tenham autonomia na resolução e na interpretação dessas questões, até porque vocês vão fazer a prova do ENAD, vocês vão prestar concursos, tá? Então, vocês precisam saber interpretar da forma correta.
Nas questões 27 e 28, nós temos o mesmo padrão das questões 25 e 26. Novamente, conhecimento específico de fisiologia, novamente a atenção aos conceitos que são explicados, explicitados no primeiro trecho de cada questão e a atenção às situações práticas, aos contextos de cada uma dessas questões para a correta aplicação do conhecimento. Lembrem da palavrinha especificidade. Então, para cada situação que nós teremos uma aplicação diferenciada do conceito. Isso é contextualização, isso é especificidade. Não esqueçam dessa palavrinha, tá? Então, na questão 27, vocês têm lá o primeiro trecho da questão, depois existe uma tabela que precisa ser interpretada, porque conforme as informações, as afirmações explicitadas e apresentadas nessa tabela, é que gera as questões explicativas. Então, tem um porquezinho ali, assim como tinha na questão 26. A questão 28, vocês vão perceber que ela não tem gráfico, ela não tem tabela, mas ela é uma questão que tem dois trechos e que novamente aparece a situação prática, contextualização e novamente o conceito está explicitado no primeiro trecho da questão. Então, fiquem atentos com relação a isso. Na questão 29, nós temos uma outra característica, ainda de conhecimentos específicos, mas a questão 29, ela vai tratar uma temática que é a saúde pública, saúde coletiva. A questão 29 vai explicar no primeiro trecho da questão quais são os objetivos do NASF. O NASF, então, é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família. E a questão 29, ela traz ainda o papel, a função do professor de educação física dentro do NASF. Então, vejam, o NASF, ele é uma ação, ele é uma ação de política pública do Ministério da Saúde. E o professor de educação física, enquanto um profissional da área da saúde, ele atua nesse núcleo de apoio. Então, essa questão, ela vai trabalhar em cima da atuação do professor de educação física. Novamente, fiquem atentos aos conceitos que são explicitados, explicados, e fiquem muito atentos aos objetivos que são explicados lá no primeiro trecho, certo? Na questão 30, nós temos uma outra característica, que é a proposição inclusiva. Então, o pessoal do 7º semestre já teve essa disciplina de atividade motor adaptada, educação física inclusiva. O pessoal do 5º semestre ainda não teve, mas vocês não terão dificuldade em responder a essa questão, porque nós já abordamos essa temática na disciplina de atletismo e foi abordado com vocês nas disciplinas de educação física, na educação infantil, educação física nos anos iniciais do ensino fundamental e educação física no ensino médio. Então, a questão 30, ela vai explicitar a proposta de estratégias de ensino que permitam a participação e o atendimento adequado às crianças com deficiência. Então, fiquem muito atentos a essa proposição inclusiva da questão 30. Então, aqui vocês têm a questão 29, que é uma questão explicativa. Então, novamente, os objetivos do NASF, eles estão explicitados, eles estão explicados lá no primeiro trecho. E vocês têm a questão 30, que é uma questão que precisa ficar atenta a essa proposição inclusiva. Fiquem ligados nisso. Com relação às tarefas que nós temos agora, daqui para frente. Então, para essa semana, vocês têm a tarefa de resolução das questões 25 até a questão 30. Quem já finalizou a resolução da questão 22 até a questão 24, precisa fazer a comparação do gabarito com as respostas que vocês tiveram na tarefa. Então, ainda até o dia 26, até domingo, eu passo para vocês o gabarito da questão 22 até a questão 24,
para que vocês façam essa comparação das respostas da tarefa. Tá? Quem já finalizou da questão 18 até a questão 21, quem não finalizou precisa correr, porque esse prazo vai encerrar, tá? E precisa fazer a comparação do gabarito com as respostas também da tarefa. Por que que isso é importante? Porque nós precisamos saber quais são as dificuldades que vocês têm na resolução dessas questões. Pode ser que vocês tenham dificuldades em conhecimentos específicos, como fisiologia, como anatomia, como biologia, tá? Então, nós precisamos saber quais são as dificuldades que vocês têm. E a gente só consegue saber isso através da comparação das respostas de vocês com o gabarito. Tá? Uma última tarefa é a revisão das questões discursivas, que a gente vem conversando bastante, conforme os critérios de correção que estão lá no material da aula de revisão de conteúdo. Isso é muito importante, vocês revisarem a questão discursiva, tá? Comparar para saber se ela está dentro do critério de correção ou se ela precisa ser refeita. Se ela precisa ser refeita, não fiquem com preguiça, refaçam essa questão e enviem para mim, pode enviar por esse link da tarefa mesmo, tá? Para que eu possa auxiliar vocês nessa tarefa de revisão, certo, pessoal? Bom trabalho, não deixem de cumprir as tarefas. O cumprimento das tarefas é extremamente importante para que vocês obtenham sucesso na carreira acadêmica e na carreira profissional. Qualquer dúvida que vocês tiverem, manda mensagem para mim pelo fórum, certo? Valeu, galerinha, bom trabalho!